Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas tem muita gente correndo atrás, procurando soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Procura lá, www.guarulhosweb.com.br. Dá uma olhada aí, ó. E já na primeira página você já vai ver as entrevistas feitas aqui nesse programa no site mais acessado de Guarulhos, que está sob responsabilidade do nosso convidado de hoje, né? Ernesto Zanon, também tem Decinho Pompeu e o nosso amigo Danilo Sanches. Também quero falar do nosso parceiro a MXT Shop. Você pode, inclusive, comprar diretamente da sua casa. É uma facilidade danada. Procura lá, mxtshop.com.br. Ou então você vai na loja física, ali na rua Luiz Gama 241. Em especial, quero mandar um abraço para o nosso amigo William Panek, ele que é presidente licenciado da ACE Guarulhos. Ele manda um recado: você que é microempreendedor, comerciante, empresário, a ACE te representa e também tem uma série de produtos, viu? Para melhorar a sua vida e a vida do seu comércio e também da sua empresa. Soluções em telefonia, certificado digital, registro de marcas, clube de desconto. Faça parte desse time e você vai ver que, pequenos ou grandes, juntos somos sempre muito mais fortes. Um abraço para o nosso amigo William Panek. E olha, hoje nós damos seguimento a essa sabatina com os prefeituráveis. Aliás, agradecer a todos, praticamente todos já estão acertados aqui. E hoje nós temos o prazer de receber uma pessoa que tem uma grande história ligada à nossa cidade, Nef Tales Filho. Boa noite, Nef. Boa noite, Samuel. Boa noite, Fernando Mauro. Lídia, boa noite, Zanon. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente e poder contribuir um pouco para que os eleitores possam conhecer um pouco da minha proposta, do que eu posso trazer para Guarulhos em 2017. Bom, e ao nosso lado aqui o presidente da TV Guarulhos, ele que não é somente presidente da TV Guarulhos, mas também é responsável pelas TV comunitárias do estado de São Paulo, também discute a questão da mídia comunitária em nível nacional. Fernando Mauro, boa noite. Roberto Samuel, boa noite. Uma alegria poder participar desse projeto que tem feito essa sabatina com os candidatos a prefeito da nossa cidade. Eu acho que é uma iniciativa pioneira do Grupo TBL, da TV Guarulhos, com os veículos de comunicação, no sentido de poderem fazer uma prestação de contas, né, uma satisfação, porque a campanha é curta, as informações são escassas e com esse meio de comunicação as pessoas podem acessar na internet depois no seu Facebook, na internet, no YouTube, quais são as propostas dos candidatos e ali formarem o seu melhor juízo. Porque marketing político por marketing político é muito pouco tempo para o candidato se apresentar. E aqui não, nós podemos aprofundar no tema. E este é o espírito democrático que nós temos nas TVs comunitárias, na televisão pública, e você personifica isso muito bem. Parabéns. Obrigado. Bom, e ao lado de Fernando Mauro, uma das jornalistas, sem rasgar seda, né, mas é uma das jornalistas mais competentes e conhecidas da cidade de Guarulhos, Lourdes Dias. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Roberto. Boa noite, Fernando, Zanon, Nef. É um prazer estar aqui novamente nessa bancada e espero contribuir um pouquinho aqui com essa sabatina dos nossos prefeituráveis. Conhece muito ela, toda a política de Guarulhos, é uma pessoa que há muito tempo está na estrada aí, trabalhando muito. Bom, e ao lado, completando a mesa, temos o prazer, mais uma vez, de receber o nosso parceiro da Guarulhos Web, Ernesto Zanon. Também tem uma vasta história aqui da comunicação na cidade de Guarulhos. Boa noite, Zanon. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos da mesa, Nefinho. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo contribuir para esse debate, trazer aqui um pouco do que a gente questiona com os candidatos a prefeito. Importante espaço. Vamos ver o que a gente pode colaborar nessa conversa que vai ser bastante agradável. Acho que no primeiro momento aqui a gente pode perguntar, para quem não conhece, né, seria legal o Nef falar um pouco dele, qual a história dele, o que ele já fez pela cidade, esse tipo de coisa. Se apresente para os nossos telespectadores, Nef, por favor. Bem, eu sou filho e herdeiro político do ex-prefeito Nef Tales. Eu digo com toda tranquilidade, o maior político que o Guarulhos já teve, porque representou não só no município como no estado, como governador interino do nosso estado, fundador do movimento democrático brasileiro, primeiro
primeiro vereador eleito pelo Movimento Democrático na cidade de Guarulhos. Eu sou continuidade. Eu sou bacharel em Direito, fui várias vezes, estou 35 anos na vida pública e política. Eu fui secretário adjunto de obras em 1989 na gestão do ex-prefeito Pascoal Tomeu. Fui também secretário na gestão do ex-prefeito Neftales de trânsito e transportes e serviços públicos. Fui funcionário público há 32 anos da Prefeitura Municipal de Guarulhos, onde infelizmente sofremos uma situação muito delicada, que possivelmente se tiver oportunidade de irei explicar. Fui também vereador suplente assumindo a Câmara e sou hoje a continuidade dos serviços prestados do ex-prefeito Neftales, porque assim ele me pediu que não deixasse Guarulhos da maneira que estava e da maneira que iria ficar. Mesmo no seu leito de morte, ele parece que já sabia o que iria acontecer com a cidade de Guarulhos. Então isso é um pouco da minha história, mas no decorrer eu vou falar mais um pouco disso. Tá certo. Bom, podemos começar com o Fernando Mauro. Qual será a sua primeira questão para o nosso entrevistado de hoje? Olha, se você me permitir chamá-lo de Nefinho, eu ficaria mais à vontade, até para a gente transformar esse debate aqui de maneira um pouco mais informal. Eu pude olhar aqui, fazer uma passada de olhos no seu plano de governo e eu vejo que tem ali muitas iniciativas que necessitam do vil metal, ou seja, recursos. Onde é que nós vamos arrumar recursos para os projetos que você imagina? Eu vou fazer uma observação aqui, Roberto, se você me permite, que diz respeito à Prefeitura de Osasco, aqui também na Grande São Paulo, em que o prefeito, em determinado setor, desafiou o prefeito dizendo o seguinte: olha, se neste segmento o senhor baixar o ISS, que era 5 naquela oportunidade, para 2, que é o mínimo, vai acabar a evasão de divisas, as empresas que estavam em outros municípios vão voltar a contribuir para o município, quem sonegava não vai mais ter um motivo de sonegar porque a alíquota é baixa e nós vamos aumentar a receita. O senhor topa? Ele falou, não posso fazer isso com todo mundo, mas um segmento eu vou fazer. Ele fez, sabe qual foi o resultado, Roberto Samuel? Crescimento de 100% naquele setor na arrecadação do ISS. Portanto, ele conseguiu mais dinheiro diminuindo impostos. E eu queria lhe perguntar, como é que você enxerga essa questão da carga tributária, que eu já lhe digo que o cidadão não aguenta mais, eu imagino que você como contribuinte também não aguente mais, e se isso seria uma solução ainda mais no momento em que vive o país. Todo mundo está querendo, de alguma maneira, fugir dessa crise, e essa foi uma das soluções encontradas pelos empresários. Você como homem público, como imagina aumentar a arrecadação do município e cumprir os planos de metas que você tem? Bom, obrigado pela pergunta, Fernando Mauro. Nós sabemos que tudo que você aumenta, você arrecada menos. Isso, a inadimplência aumenta absurdamente isso. Nós vamos, inclusive, anteriormente, nós fizemos isso no antigo governo do ex-prefeito Neftales, nós baixamos o TBI exatamente para recolher mais impostos da prefeitura. Deu certo? Funcionou? Deu certo, funcionou. Deu certo, funcionou. O que acontece hoje é que nós temos uma cidade que tem mais de 60% de imóveis irregulares. Se nós regularizarmos estes imóveis e começarmos a cobrar adequadamente, só no IPTU nós vamos levantar mais de 30% de arrecadação. Sobre as empresas, eu vou criar um intercâmbio diretamente com a MPS, com a MPs, com as empresas diretamente, primeiramente para que ela tenha uma facilidade de se instalar em Guarulhos. Hoje é um absurdo, hoje uma empresa para se instalar em Guarulhos é uma dificuldade tremenda. Ela vem aqui e ela não se instala. E com isso, com esse intercâmbio, nós vamos discutir e aumentar, com isso, a capacidade de empresas na cidade, porque nós estamos perdendo. Como nós perdemos agora há pouco tempo a Randon, demitido mais de 1.600 funcionários. Isso aconteceu anteriormente, eu sempre falo em anteriormente, porque participei diretamente na administração. A Pfizer que está aí, nós tínhamos um problema em 97 que ela estava indo embora. O que o prefeito fez? O que a administração pública fez? Sentamos, qual é o problema? É a diminuição? É algum incentivo? Vamos segurar aqui, porque ela vale muito mais aqui dentro. Gera emprego? Gera emprego, principalmente receita.
É esse caso que nós devemos fazer. É desonerar muitas vezes o empresário, porque o empresário ele não se aguenta mais, ele está trabalhando para pagar imposto. E quem sofre com isso? Todos. Não, quem mais sofre com isso, a primeira folha a ser cortada é o emprego, é o empregado. Então, com isso, nós vamos perdendo a receita. O empregado passa a não ter receita, passa a não comprar mais, o comércio passa a diminuir a sua arrecadação, e assim, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos aquecer, eu vou aquecer a cidade de Guarulhos, principalmente eu tenho um projeto, esse projeto, como está no meu plano de governo, é construir o Centro de Exposições e Convenções Internacional, não só para dar visibilidade internacional, para trazer mais incentivos, para dar mais empregos, mas também para recolher mais impostos para a prefeitura. Porque nós aqueceremos a rede de hotéis, nós temos o aeroporto internacional, que é a porta do mundo. Poxa, por quê? O empresário, a empresa, ela vai passar pela cidade de Guarulhos e vai parar em São Paulo, no Anhembi. Vamos fazer com que isso aconteça aqui. Então, com esse Centro de Exposições e Convenções Internacional, além de dar visibilidade, emprego, também gerará receita. Tá certo. Eu quero agradecer e pedir para o pessoal que está nos acompanhando via redes sociais para compartilhar esse live aqui, para que mais gente ouça a palavra do nosso convidado, no pré-candidato do PPL, né? E você compartilhando, você vai acabar democratizando ainda mais dessa discussão. Lourdes Dias, por favor. Nefinho, eu vou pelo lado do transporte, que eu observei aqui pelo seu plano, inclusive pelo seu slogan de trabalho, que vai ser o seu maior defensor, né, do transporte alternativo, né, sim, os pirueiros. A cidade, ao longo dos últimos 10 anos, ela mudou drasticamente. A malha viária ficou muito pequena para tantos carros, as adequações ainda não foram assim as viáveis para o tamanho da cidade de Guarulhos. Trazer as lotações, os pirueiros de volta não é um retrocesso, porque assim, a cidade não tem mais espaço. Então, assim, mais transporte e o alternativo, que no caso é o pirueiro, não seria um retrocesso? Primeiramente, Lourdes, me perdoa, se eu falei Lídia aquela hora, eu falei, nossa, me perdoa. Está perdoado. Tá? O que eu quero dizer, não é que nós vamos trazer os pirueiros, eles já estão aí. Eles são os micro-ônibus. O que ocorreu nessa cidade foi uma grande justiça, porque rodavam 530 vans. E houve uma licitação, inclusive, fraudulenta, que foi, inclusive, denunciado por um vereador na própria Câmara Municipal, que, inclusive, foi ameaçado de morte. Eu levei isso ao Tribunal de Contas do Estado e o tribunal reconheceu que havia erros. E como há erros, ela está sob júdice até hoje. Então, não é que eu quero trazê-la de volta, ela já existe. O que ela tem que fazer é que tenha uma competitividade na cidade de Guarulhos. O monopólio, quando ele existe, quem sofre? Deixa o cidadão lá esperando, a hora que encher o ponto a gente passa. No momento que você tem uma competitividade nesta área, aquele que der melhor qualidade, ele vai levar o munícipe. É isso que eu quero. Então, quando eu digo que eu vou trazer, não é só isso. Eu fiz uma pesquisa, eu andei em todos os terminais e pontos de ônibus, e posso lhe dizer, a população pede, não sou eu. Vocês, como repórteres, podem fazer essa pesquisa. De 10 pessoas no ponto de ônibus, falam, olha, nós necessitamos que voltem a lotação, né? Que é o transporte alternativo, como carinhosamente é chamado. Né? Que votem. Porque nós não suportamos mais ficar da maneira que fica. É o transporte hoje, esse modelo que foi colocado por esse secretário, que inclusive, por onde passou, criou problemas, de Santo André, Campinas. Isso não sou eu quem fala é a justiça. E veio parar aqui em Guarulhos, sem conhecimento nenhum. Esta é a máquina, o tipo de administração do PT. O PT é uma empresa, ele não visa melhor. Nós temos hoje grandes profissionais na cidade de Guarulhos. Se você hoje puxar os secretários da atual máquina pública, 60% não é daqui. Os 40% são de acordos políticos. Quem sofre com isso? A população. E isso eu não vou permitir que isso aconteça. A população pede, não sou eu. E pode ter certeza, eu vou regularizar dessa forma, mas sem criar problemas com a malha viária. Mesmo porque eu vou criar um plano diretor para a malha viária. Nós temos um projeto, por exemplo, a Paulo Facini com a Tiradentes,
Eu tenho um projeto ali de obras na Secretaria de Obras, que é fazer o grande viaduto para desafogar Paulo Facini e outras vias mais. Porque você chega hoje, às 6 horas da tarde, Paulo Facini e Tiradentes, ninguém anda. Vocês, o Zanon sabe disso, o Fernando sabe disso. Então, é isso que precisa. O administrador público, ele precisa ter coragem, ele precisa colocar o dedo na ferida. Isso eu vou fazer como prefeito eleito, se Deus quiser, em 2017. Olha, eu vou até pedir pro Nef falar um pouquinho mais curto, porque senão já são às 7h20, você vê que coisa. E todo mundo falou É muito uma hora, bom, é muito tempo. Eu só quero agradecer o Tadeu Fernando Blanco, que está pedindo participação popular. Ó, esse formato que nós pensamos 3 aqui minutos. é para, na verdade, os jornalistas. Então, vou agradecer ao Décio Pompeu nos acompanhando, o professor Tadeu, o Luiz Carlos Cantagesse lá do Conseg Sul, a Fátima Tales também nos acompanhando e a Val Calisto, inclusive, está falando está pedindo convidando os candidatos a prefeito para que conheçam a periferia. Ernesto Zanon, do Guarulhos Web, sua pergunta. Eu ia falar do transporte também, essa questão das vans, mas a Lurdinha já abordou bem a questão. Eu não fiquei muito satisfeito com a sua resposta, porque não vejo que a solução para o transporte em Guarulhos vá pelas lotações e pelos micro-ônibus. Acredito que nós temos que avançar para novas soluções. Então, a sua solução em transporte seria vans e micro-ônibus? Não. A transporte seria emergencial para atender hoje. O transporte, hoje, o modelo aplicado pelo secretário é um modelo falido. Hoje, o munícipe que sai do Pimentas, ele tem que fazer baldeação para chegar no centro de Guarulhos. É um absurdo. Hoje, o próprio bilhete único está sobre júdice. Nós precisamos ver o que está acontecendo com esse bilhete único. Se nós colocarmos o dedo a fundo, Zanon, nós vamos ver que tem coisa podre ali dentro. E isso é que eu quero dizer. É nesse ponto que eu quero... Não que nós vamos, de repente, resolver o problema. Mas o que é de direito, o que é da vontade popular, é isso que eu quero administrar. Porque o que acontece? Hoje, os ônibus não chegam aonde deveria chegar. Quem é culpado disso? A administração pública e o secretário de transporte, que deve estar vendo novas linhas. Mas, antigamente, quando legalizei como secretário as lotações, elas chegavam lá. Eu fui fazer uma visita, por exemplo, lá no Jardim Álamo, uma senhora falou para mim, Nef, quando as vans vinham, ela bem dizer, vinha perto de casa, minha filha descia na porta de casa. Hoje eu tenho que andar no escuro, porque, inclusive, a questão da luz também, que a prefeitura, depois isso vai ser tenho certeza que vai ser algum objeto de pergunta, eu tenho que dar 3, 4 quarteirões com meu marido para buscar minha filha que chega da faculdade à meia-noite. Então, é esse buraco, Zanon, que a gente tem que tampar por enquanto. Os outros, solucionamento, nós vamos trazer profissionais competentes para um plano diretor, com certeza, da malha viária para resolver isso. Agradecer aqui ao Edu Eguchi, nos acompanhando, o César Sansoniuki, a Silvia Gouveia, o nosso amigo Alberto Argentino. Está dizendo, estamos atentos à proposta dos candidatos. Parabéns, Roberto. Obrigado, Argentino. O nosso amigo Cícero, lá do Jardim das Nações. O nosso amigo Marcos Maifrem também nos acompanhando aqui. Novamente você, nosso presidente Fernando Mauro, sua questão para o nosso sabatinado de hoje. O Nefinho fez uma observação interessante a respeito da questão da luz. Alguém vai me perguntar da luz, então deixa eu já perguntar para você. Né? Já que você está querendo a pergunta, eu queria entender uma coisa. Você fez uma observação agora dizendo o seguinte, uma senhora no Jardim Álamo me procurou e falou da questão. E disse que andava 3, 4 quarteirões no escuro por conta de buscar a filha, com o marido para buscar a filha. Com luz no poste. Perfeito. 3, 4 quarteirões. Que bom só 3, 4 quarteirões, porque às vezes a pessoa tem que andar 1 quilômetro, 1,5 km e com ruas no escuro. Então, aí o problema é o seguinte, quando a pessoa vai inquirir o poder público diz o seguinte, isso é o problema da Bandeirante de Energia Elétrica. Aí quando eu falo com a Bandeirante fala assim, não, isso aqui é da prefeitura. E um joga pro outro, e ninguém resolve. Eu queria saber de quem que é, quero só perguntar o seguinte, de quem que é a responsabilidade? Só complementando aqui, eu não vou aumentar a pergunta não, é só registrar aqui que o Sassá do Trânsito, ele está dizendo assim, boa noite Samuel, o tempo que morei na comunidade São Rafael, os anos 70 e 80, minha mãe lembrou que o Nef Tales
levou a iluminação à região. Hoje o Neftales Filho está preparado para tirar Guarulhos da escuridão? A mesma pergunta que você fez. É verdade. Por favor, pergunta do nosso Eu quero saber se presidente. a culpa é da Bandeirantes, só isso que eu quero saber, ou se é da prefeitura. Ou não é de ninguém, a culpa é nossa. De repente a culpa é do munícipe, né? Tem essa também, né? Não. A culpa é nossa quando nós votamos errado, né? A culpa é nossa quando nós votamos certo. É um negócio que é tão difícil, que uma vez eu perguntei isso pro sujeito que era do PT, eu perguntei pro que era do PSDB, eu perguntei para não sei quem. Ninguém sabia me responder. Você estava nesse dia, né? O cara da banda, não, da banda ele se explicou. Falou, eu não tenho culpa, não. O contrato venceu em março de 2016, eu não faço manutenção, só forneço energia. Quem tem que fazer a manutenção é a prefeitura, que faz pela empresa de energia de iluminação, ou por uma terceirizada que vai lá e troca a lâmpada. Mas eu queria te ouvir a respeito. O que fazer para colocar luz? É luz normal, é luz de LED, é vapor de sódio? Qual é o seu projeto para essa área? Bom, primeiramente, o que acontece no município, a culpa é da administração pública e do prefeito. Isso não tenha dúvida. Nesse caso específico, A caneta pesa, ela tem que fazer. Falar, não vai fazer? Tiro, coloco emergencial outro até que se licite outro. Então não tem essa, é querer fazer, falta de governança mesmo. Sobre a questão de iluminação pública, eu vou falar aqui rapidamente. Eu estive no Parque São Miguel, em Pimentas, e lá estava fazendo uma visita. E ali se alongou um pouco mais e acabou escurecendo. E os postes cheios de luz, cheio de lâmpada. de lâmpadas, Apagadas. braços, apagadas. A mesma coisa aconteceu do Jardim Álamo dessa senhora. Eu perguntei, o que está acontecendo? Ele falou, olha, senhor Neftales, faz mais ou menos aí uns 30 dias que nós estamos sem luz aqui no bairro. Eu falei, e a senhora paga a taxa de luz? Eu pago. Isso é crime. Você paga e não recebe o benefício. Então, veja bem, quando eu fiz essa denúncia, fui na internet, fiz essa denúncia, 10 dias depois a Rede Globo estava aqui em Guarulhos falando e fazendo essa matéria. Agora, como é que eu vou resolver isso? Vou sim pegar firmemente sobre isso, vou colocar lâmpadas LEDs na cidade de Guarulhos, vou economizar 80% da energia, além de 30% a mais de iluminação, ela economizar 80%. E vou iluminar não só as vias públicas, já que estão iluminadas, mas mesmo aquelas ruas que nem tem guia nem tem sarjeta, mas tendo um poste, vai ter iluminação da cidade, principalmente para inimir os bandidos e dar mais seguranças ao município. Agradecer o Vitor Hugo Batistella, tá dando parabéns para nós, mandando um abraço para o Nef. O Léo, lá do Parque Secap, também nos acompanhando, e o Sassá do Trânsito, além do nosso querido amigo Edson Frank, sempre nos acompanhando aqui. Lourdes Dias, uma das maiores jornalistas de Guarulhos. Roberto. Com certeza. Nefinho, eu estava analisando aqui seu plano de governo na questão da saúde, né? De onde virá recurso para você concluir essa proposta aqui de 5 hospitais na cidade? Olha, veja bem, hoje nós temos aí um orçamento para 2017, mais ou menos R$1 bilhão, entre 900 a R$1 bilhão para serem aplicados na saúde. Hoje nós temos médicos descontentes na cidade que não recebem o salário que deveriam receber de acordo e não têm condições de trabalho. Isso nós vamos dirigir e fechar os ralos e rever todos os contratos feitos pela atual administração e ver aonde está o problema, porque R$1 bilhão por ano é muito dinheiro. Eu com 60 milhões, eu faço um hospital por ano. Nós não temos sequer um hospital público municipal. Nós temos o HMU, que era um pronto-socorro 24 horas que se formou hospital. Nós temos aí o Hospital Geral, que eles acham que é de Guarulhos, mas é do governo do estado. E Guarulhos tem mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, é a segunda maior arrecadação do estado, passou agora, perdeu a 8ª, foi para a 13ª do país. Isso. Acho que é isso, né, Zanon? Me corrige. E nós não temos um hospital público decente. Nem se eu tiver, Lourdes, que fazer uma parceria pública-privada para que eu dê condições de saúde para os munícipes, para a mulher, para a criança, para o idoso, como é os hospitais e do servidor público, eu irei fazer. O que precisa é coragem do administrador para fazer isso. E responder por isso. É por isso que eu coloco e assino meu plano de governo. Possam ter certeza disso. Só para entender, a fonte desses recursos você não...
As fontes desse recurso nós temos hoje dentro da própria prefeitura. Se vai retirar de algum lugar. O que nós precisamos é enxugar isso daí, ver aonde está vazando, porque 1 bilhão é muito dinheiro na saúde. Está no ralo. Né? Então vamos fechar o ralo, vamos fechar a torneira e vamos ver o que está errado nesses contratos que foram feitos pela saúde do município. Quem falou isso foi o Jorge Wilson do seu programa, hein? Vamos fechar a torneira, ele falou. Ernesto Zanon. É melhor algumas pessoas... E outra coisa, o Nefinho citou a concorrente, aquele falou da Globo aí. Hoje nós estamos com a audiência muito boa aqui, graças a Deus. E pedir para o pessoal continuar compartilhando, tá, pessoal? Vamos compartilhar Acabei de compartilhar agora. Por favor, vamos compartilhar. Ernesto Zanon. Vamos fazer o seguinte, Ernesto, eu vou pedir só licença, vamos para um rápido intervalo, Bianca. 7h30, já passou meia hora aqui, olha, rapidinho. E tem assunto, hein? E tem assunto, vamos lá? Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre, nós estamos conversando com todos os candidatos a prefeito pela cidade de Guarulhos. Ontem foi Edson Bertão, do pessoal. Hoje é Neftales Filhos, do PPL. E a Guarulhos Web, nossa parceira, já tem uma matéria no ar. Dá uma olhada aí, ó. Eleições, Tribuna Livre, Sabatina, candidatos à prefeitura de Guarulhos. Nosso grande parceiro Ernesto Zanon não esteve ontem, mas está aqui hoje. Leiam essa matéria de uma sabatina muito bacana feita ontem aqui. A pergunta, tem link? Sim. Então pode assistir direto também, além do nosso Facebook, pode entrar no Guarulhos Web, acessar, clicar. Lógico. E já assiste aqui o programa ao vivo. Exatamente. Ó, demais. Aí se é tecnologia... É tudo linkado aqui. Bom, a pergunta e a palavra estava com Ernesto Zanon. Bom, partindo também da questão da cobrança da taxa de luz, que é cobrada na conta, que o cidadão paga a manutenção e não é feito nada, né? O contrato foi rompido pela Bandeirante Energia, porque não recebia da prefeitura, prorrogou por 60 dias, e nesse período todo a prefeitura não fez a renovação, não contratou, não fez a licitação, foi fazer a licitação depois, essa licitação está sob júdice e a gente está às escuras, né? Mas não é só nisso, né? Então a gente paga a conta, a COSIP e não tem luz. E a água? A conta de água. O SAI cobra a conta de água do cidadão, falta água um dia sim, dia não, em alguns lugares, outros dias falta mais. A propaganda diz que é rodízio de um dia e outro dia não, né? A gente sabe que não é bem assim. E o SAI não paga a Sabesp. E o Guarulhos está inadimplente e não pode receber várias verbas por causa disso. Como solucionar o problema da Sabesp e SAI? O problema da falta d'água. A gente estava falando, quando o seu pai foi prefeito, começou a perfurar poços artesianos de forma emergencial. Eu lembro que depois, quando terminou o governo Jovino Cândido, quando o Pietá assumiu a prefeitura de Guarulhos, o Almeida foi ser presidente do SAI e eles pararam com os poços, né? Pararam com os poços e desde então Guarulhos não captou 1 metro cúbico a mais de água. O que captava de metro cúbico de água em 2000, capta hoje. E a gente é totalmente dependente da Sabesp. E não paga. Então, a culpa da falta d'água em Guarulhos não é da Sabesp, é da administração. Concorda? Como que resolver isso? Bom, primeiramente eu quero falar diretamente para os funcionários do SAI. Não vou privatizar o SAI e não vou entregar para a Sabesp. É o maior patrimônio que nós temos na cidade, é a água, é o SAI.
E isso, se existe esse problema hoje, é da má governança dessa administração e de ter feito acordos e não cumprido. Isso nós vamos resolver junto ao governo do Estado para sanar esse problema. Sobre a falta d'água, Zanon, nós somos ricos em mananciais na nossa cidade. Temos aí o Tanque Grande, o Cabo Sul. O que falta é um planejamento, porque a cidade cresceu. Na época do ex-prefeito Neftales, nós tínhamos um estudo do fornecimento de metro cúbico. Hoje, nós não temos esse estudo e não temos nada, nem fornecimento. Né? Dependemos, hoje a prefeitura depende 80% da Sabesp. 20% ela tem nos seus reservatórios. Se nós tivéssemos aumentado nossos reservatórios, captado mais água, construído como foi feito na época, como emergencial os poços artesianos nos locais lá do São João, do Lavras, do Jardim Portugal, do Haroldo Veloso, da Cidade Soberana. Esses foram emergenciais até que se construíssem lá na Ponte Alta um grande e enorme, um big reservatório para que este fornecimento viesse mesmo sem máquinas para a cidade de Guarulhos. Isso não houve. Então, quer dizer, a cidade cresceu, o desenvolvimento, a necessidade de abastecimento aumentou e a capacidade de armazenamento continua a mesma. É isso que está errado. Então, por isso que eu falo, falta governança, falta conhecimento. Os interesses não são com a população de Guarulhos. O interesse é simplesmente com a empresa chamada PT. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais. Aliás, continue compartilhando, muita gente compartilhando, e essa mensagem vai acabar indo para mais e mais pessoas. A gente vai conseguir entender o discurso tanto do Neftales como de outros. Né? Agradecer ao nosso amigo Paulo Manso, que está mandando um abraço para Lourdes Dias, para Ernesto Zanon, para Fernando Mauro Treza e também para o Neftales. O Hugo Batistella também nos acompanhando e mandando um abraço. E a Beatriz também, ela saiu daqui, foi para casa, está adoentada, mas mesmo assim está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, viu, Bia? Melhoras. Fernando Mauro Treza. Vou lhe dizer uma coisa, meu caríssimo Nefinho. Não dá para ser tudo ruim numa administração. Não dá. Tem coisa boa. Se você não falar que o céu é uma coisa boa, aí não dá para você admitir, porque é um instrumento educacional importante. Tem outras iniciativas aí importantes da administração pública para inclusão social. O que eu gostaria de lhe perguntar é o seguinte. Um dos grandes problemas, você acabou de citar aí o exemplo, o Zanon citou aí, olha, o Neftales fez postos artesianos, outro candidato ganhou as eleições, assumiu a prefeitura, cortou os postos artesianos. O problema, muitas vezes, nas administrações públicas é a falta de continuidade. Eu lhe pergunto, o que você considera de bom na administração do PT? Não vale falar que não é nada também, pelo amor de Deus. E que você fala, não, o projeto é bom, eu vou continuar. O Michel Temer, quando assumiu a presidência da República, falou, não vou parar com o Bolsa Família, vou fazer o Mais Minha Casa Minha Vida. São projetos importantes para o país. Que projetos você considera importantes da administração e, caso você venha a ser prefeito, vai dar continuidade? Fernando Mauro, obrigado. Você sabe que eu faço essa pergunta para mim todo dia? O que essa administração fez de bom? Não vale. Eu queria saber. Ô, Roberto, fala para ele que não vale não, isso. Não, é verdade, eu queria saber. Fez o quê? Uma ponte condenada que sequer pode passar um caminhão, que não tem entrada do Rio de Janeiro para a cidade de Guarulhos? Com o Céus, que é um projeto lindo, mas que tem vários abandonados aí criando dengue. Tá aí, a reportagem mesmo, não sou eu só que falo, é da concorrente Globo, também vem aqui e faz várias reportagens. Tá vendo? Pô, né? Os caras vão ganhar de nós aí na concorrência. Verdade? Então não sou eu que falo. Fica aqui, pessoal, por favor. Eu fico me perguntando e tento procurar o que nesses 16 anos o PT fez de bom para a cidade de Guarulhos. O Trevo do Bom Sucesso? Não, quem licitou o Trevo do Bom Sucesso deveria ser feito de outra forma foi o ex-prefeito Neftales. Mas naquela correria de se ajeitar o PT para ganhar a eleição, foram lá, colocaram os coqueirinhos e fizeram a porcaria que fizeram, que ficou o problema até hoje.
Agora estão tentando remanejar, nem sei como é que vai ficar, que também está lá faz tempo, né? É capaz de inaugurar nas vésperas das eleições, não sei. Então eu fico me perguntando, e devolvo essa pergunta para você. As estações de tratamento de água, por exemplo, agora não tinha nada de tratamento de água na cidade, era 0%. De água tinha, Como tinha de não? esgoto. Perdão, Tinha de esgoto. tratamento de esgoto. Então deixa eu fazer mais uma Esgoto. correção. Tem estação, mas não Não trata, tem, viu? não Então tem não trata. tratamento, não. Peraí. Não tem, não. Não tem Não tem captação. captação. Não tem captação. Cadê o sininho? Peraí, isso aqui tá demais. Peraí, deixa o candidato falar. Peraí. Nem a estação tá bom, puxa vida. Então lá vai, vamos Só vai voltar. coletar então, pelo Vamos menos a voltar, água? vamos O voltar. esgoto, aliás, para tratar? Vamos voltar a 16 anos atrás. Há 18 anos atrás, O né? seu candidato está muito tendencioso. Eu vou começar a perguntar da Dilma para ele o que ele Não, achou. eu vou te responder, Tem aqui repórteres que têm conhecimento da cidade de Guarulhos. Como você tem também, como todos aqui têm. Veja bem, na administração do ex-prefeito Neftares, nós fizemos um contrato com o governo do estado para tratar o esgoto de Guarulhos junto com outras cidades, que foi um consórcio que o PT não cumpriu, que o Jovino não cumpriu, ao ponto do governo do estado multar a R$100 mil por dia a cidade de Guarulhos. Você deve se lembrar disso. Então hoje nós temos o quê? Uma cidade que se diz que trata o esgoto, cobra-se o esgoto, a coleta e o tratamento na conta de água, que é um absurdo também, que eu irei rever não só o IPTU, mas a conta de água e esgoto, que é um absurdo, por esses motivos, porque você recebe o benefício Me tira 15 dias? Nef, me desculpa, mas há quanto tempo é cobrado esse esgoto? Se eu não me engano, quando você foi diretor do SAI, também já cobrava esgoto, ou não? Eu não fui diretor do SAI. Você trabalhou no SAI. Não, eu fui secretário Mas de já Serviço cobrava. Público. A taxa de esgoto já cobrava. Já cobrava. Não Mesmo- era tratado esgoto. A taxa de esgoto era cobrada para tirar da sua residência, Pra- né? Tirava, mas Exatamente. jogava no córrego. Exatamente. Né? Exatamente. O que acontece Mas- hoje, só para falar em números, Guarulhos trata 5%, não falar que não trata nada, trata 5%. 5%, A propaganda chegou a falar em 50%, mas só trata 5%. E admitido Desculpa. pelo SAI, tá? Desculpa, né? Era que eu acho que... Exatamente. Então esse consórcio foi muito prejudicial para a cidade de Guarulhos quando não foi cumprida. O acordo foi assinado com o governo do estado. Só que a prefeitura não cumpriu, perdeu o prazo, não entrou no consórcio, como outras entraram, e parou de se... não se tratou o esgoto. Aí vieram com PPPs, com isso aqui, não sei o que lá, tudo ilusão. É o que Zanon disse. Hoje nós temos 5% do esgoto tratado. Uma cidade que tem condições de fazer isso. Isso aí não deu certo porque era o PPPs, era bom se fosse PPLs. Tá certo. Bom, agora vamos agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui, compartilhando a nossa mensagem aqui. Agradecer ao pessoal aqui, o Edson Franco está mandando uma mensagem uma atrás da outra aqui, a gente está tentando pelo menos entender aqui, viu? Lourdes Dias, sua questão? Eu vou mais ou menos seguir carona aqui com o Fernando na questão da educação. Onde ele colocou, onde estão as coisas boas que o governo nos últimos 16 anos trabalhou, né, para até chegar no seu plano de governo. Bom, houve vários investimentos na ampliação de escolas, número de escolas, houve um avanço, número de alunos também estudando, houve um avanço, até bem considerável nos últimos 16 anos. Aí você coloca aqui, construir creches, escolas com acompanhamento médico, queria entender como que isso se dará. E também essa parceria entre a prefeitura, no caso, e as faculdades privadas para ter uma faculdade pública municipal. De que forma faz essa fusão, sendo que as faculdades privadas visam lucro, querem, né, alunos que possam pagar pelos seus cursos. E a pública é gratuita. Então eu queria saber como se daria essa fusão, essa parceria entre a faculdade pública municipal e essa parceria com as faculdades privadas. Então, primeiramente, a questão, voltando dos professores, nós vimos aí que a cidade de Guarulhos, ela vem passando por uma situação muito difícil, principalmente os professores da rede municipal, que não estão sendo bem tratados e não estão sendo bem remunerados. Isso nós vamos ter que ver também, porque eles são o futuro dos nossos jovens e futuro dos homens e cidadãos guarulhenses e brasileiros. Sobre essa situação da faculdade pública municipal, nós vamos tratar ela da seguinte forma. Nós vamos ter que ter cursos, medicina não vai dar para fazer, porque não tem condições. Para isso você tem que ter um hospital municipal de
de acompanhamento, isso nós não temos ainda. Mas nas maiores, em outras, administração, de empresa, enfermagem, direito e outras mais, que não vou me alongar, nós teremos. A parceria será o estofo da situação, que nós não conseguimos suprir essa necessidade, a prefeitura vai sim negociar juntas a essas faculdades para que tenham esses alunos também, para que não fiquem fora das escolas. Isso nós vamos fazer, tipo mais ou menos uma parceria pública-privada, mas aqui eu teria que ter muito mais tempo e documentos para te mostrar como que seria feito isso. Posteriormente, com certeza irei apresentar isso. Então seria mais ou menos essa fusão como uma parceria pública-privada da prefeitura, como é feito em outros negócios do município. Seria mais ou menos isso, mas na parte da educação, seria inovação. Inclusive, eu queria até falar na questão de educação, essa situação, eu fiquei outro dia até surpreso, que a quarta arrecadação do nosso município é turismo. Você sabia disso, Lourdes? Sabia, Zé? Não sabia. Mas isso, estou dizendo que também o turismo também terá uma parte dentro dessa faculdade. Sim. Então teria que se aprofundar nas questões técnicas, que ficarão com certeza com o meu secretário de Educação, que será um secretário também técnico da mesma área. Ernesto Zanon, o jornalista mais conectado de Guarulhos. Aí está conectado ali já, pegando informações aqui, fazendo pesquisa para embasar a próxima pergunta para Neftales. Uma das coisas que o senhor apresentou aqui logo o senhor colocou como filho do Neftales e dá continuidade ao Neftales, certo? Não dá, as pessoas estão chegando aqui, não dá para ignorar tudo o que aconteceu na cidade na década de 90. E seu pai foi afastado da prefeitura acusado de enriquecimento ilícito. Sítios em Igaratá, apartamento na Riviera de São Lourenço, são várias. A empresa Consbac, que consta da sua declaração de bens, que era uma empresa que tinha uns poucos bens e tal. Seu pai, na campanha de 96, foi o primeiro ano que eu cheguei em Guarulhos, se apresentava que o único bem que ele tinha era o sapato, gastava a sola de sapato e tudo mais, né? E hoje eu vejo até que a situação da família era uma situação não boa, né? Eram poucos recursos. E, no entanto, mesmo com o afastamento e tudo mais, a família enriqueceu. Tanto que hoje sua declaração de bens é muito superior, né? De 96 para cá, vocês enriqueceram bastante, a família Neftales enriqueceu bastante. Mas o senhor sempre bateu na tecla que seu pai foi injustiçado, né? E quem não conhece essa história, talvez não saiba o que aconteceu ou não aconteceu. Eu participei muito daquilo, a gente tinha muitas informações, buscava, tivemos casos, teve mortes na administração municipal, teve o caso Resilar, teve muita coisa ruim na cidade. A cidade foi um trauma para Guarulhos. E nesse sentido, fortaleceu o PT. Então, acho que um pouco da consequência de tudo aquilo ali foram esses 16 anos. Então, o Jovino assumiu como vice, assumiu a prefeitura e não ganhou a eleição e abriu espaço, porque o Eloy Petar, na época, foi um dos maiores beneficiários e foi o que denunciou todo o escândalo, né? Então, gostaria que você falasse um pouco dessa história, já que está dando continuidade a isso, mas a imagem que ficou do Neftales foi uma imagem ruim. Então, você vai dar continuidade, como que reverter isso? Eu não vou reverter, isso já foi revertido, inclusive a própria Câmara Municipal reconhece que cassou injustamente o ex-prefeito Neftales. A própria Justiça mostra, através de um laudo pericial, que ele repassou o devido para a Câmara Municipal. Sim. Hoje, a própria Câmara, ela não revoga o decreto, coisa que deveria fazer. Na questão de ilicitude dos bens, todos esses bens foram declarados imposto de renda. Nenhum ficou fora ou ficou excluso, como fez o senhor Lula. Não, isso não é meu. Não, está ali na declaração. Foi feita. O que aconteceu aqui foi um grande conluio para tirar o ex-prefeito Neftales, porque ele deu 50% de aumento para o funcionário e logo após disso, o governo do estado apresentou 2 precatórios de 40 milhões de reais para que fossem pagos porque ele não aceitou apoiar o senhor Mário Covas no governo do estado. E assim concluiu junto com o senhor Jovino, que é o Judas do Neftales, e que é o grande articulador do PT, que colocou o PT nesta situação hoje de poder, fez isso para derrubá-lo. Isso está nos autos, está inclusive no meu site, que é neftales.com.br, que comprova. Não sou eu que falo, são os documentos que falam. Não é? A própria
A própria filmagem que eu tenho no meu Facebook, no meu site, mostra, sentado lá um empresário, não vou citar o nome aqui por questões, sentado lá o senhor Eloy Pietá e sentado o senhor Jovino negociando de que forma iam caçar o Neftalhes, porque os vereadores queriam tanto. Isso foi levado para o Ministério Público e para a Procuradoria-Geral de Justiça, que comprovou que aqueles documentos que ele havia dado, junto com documentos recolhidos aqui na Proguaru, que o Jovino cedeu ao pedido de vereadores. Isso está documentado, não sou eu que me... Então ele sofreu um conluio, ele sofreu um grande golpe político. Tanto é que, que o senhor Jovino se aliou ao PT, que logo que ele assumiu a prefeitura, ele colocou na Secretaria de Finanças o senhor Fantasini e o atual prefeito, o senhor Almeida, para administrar a cidade financeiramente. Então, veja bem, é só começar a analisar os fatos que vocês verão realmente quem são os bandidos dessa cidade. São documentos que provam, Zanon, sabe? Então, são coisas... É lógico que você vai ter que responder. Você é acusado, a justiça não quer saber se você é inocente ou se você é culpado. Ela vai pedir que você se defenda. Acontece que, em cima disso, nós não sofremos uma defesa judicial, nós sofremos um ataque político que vieram de ambas partes. Mesmo quando o NEF não ia deixar de pagar a questão dos funcionários públicos que estão me assistindo, que foi colocado ali, porque ele disse não ao PSDB, a senhor Covas, e disse não, e o Jovino aliou, e isso foi discutido na mesa onde todos os secretários estavam. Isso foi levado e falou, olha, nós precisamos pagar, vamos tirar da... Foi acertado. O próprio Almeida participou dessa reunião porque era presidente do Sindicato dos Funcionários. Então, veja bem, é só... Está lá na internet, olhe, os documentos estão lá, veja o que acontece. A própria Justiça hoje está com processo há 17 anos aqui. Sequer julgou e sequer saiu da primeira instância. Que processo é esse que tem 30 volumes? E não se comprova nada? É isso que eu tenho a dizer. Só digo aos meus eleitores que procuram saber a verdade. Está lá, meu site mostra, procura na... É lógico que você vai ver de tudo quanto é forma, mas essa é a verdade. Né? Então, secretários do PT e logo após, quem lembra disso, eu tenho que falar isso porque, me perdoa, viu, Roberto? Eu sei que o tempo é curto, mas lembram bem que esse acordo foi feito com o Jovino e com o Eloy. Tanto é que o Jovino, em 2000, sequer saiu para a rua para fazer campanha. Perdeu por 500 votos. Deixa eu só agradecer aqui o nosso amigo Marinho. Vejam, por favor, senhores, e comprovem o que eu estou falando. O nosso amigo Marinho, da Rádio Reencontro, 4 minutos finais já, gente. O Gilson Santos Ferreira, nosso amigo fotógrafo, o Genaro Fiorilo, a Filomena Ganança nos acompanhando também. O nosso amigo Pedro Zanotti Filho, ele que é presidente licenciado do STAP. O Edson Frank cutucando aqui, Filomena Ganança, todo mundo acompanhando aqui, muito obrigado. O nosso amigo também, deixa eu falar, o Pinheiro aqui, estou tentando pegar o nome dele aqui, a Elaine Chiandotti nos acompanhando também, o Celso Pinheiro. Estamos nos 4 minutos finais, quero agradecer a presença de Neftalhes por ele ter aceito o nosso convite, gentilmente veio aqui se submeter a essa sabatina com nossos amigos. Obrigado por você ter vindo, Nef. Prazer foi meu, Roberto, Fernando, Lourdes, Zanon. Obrigado pela pergunta, Zanon, porque você me dá o direito de defesa, que muitas vezes eu não tenho, né, que a família não conseguiu ter, mas eu agradeço por essa oportunidade, por esse programa, dar esse espaço a todos os candidatos a prefeito, para que o eleitor possa se inteirar mais quem são os candidatos, quem são realmente aqueles que podem fazer a diferença no nosso município. Tenho conhecimento administrativo com isso, estou há 35 anos na política e pode ter certeza, quando eu falo da continuidade do ex-prefeito Neftalhes, eu falo porque Guarulhos parou de crescer lá atrás. Nós trouxemos para cá o aeroporto internacional, grandes redes de hotéis, e ele parou lá atrás de crescer. Então eu falo que é voltar a crescer para que o guarulhense tenha orgulho de dizer, eu moro em Guarulhos. Portanto, eu agradeço a todos vocês. Meu nome é Neftalhes, sou candidato a prefeito pelo PPL e meu número é 54. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade. Agradecer também, ó, quem está aqui, Wagner Freitas. O Wagner vai estar aqui amanhã, né?
nessa sabatina. Obrigado, Fernando Mauro, já estouramos nosso tempo. Obrigado por ter vindo. Obrigado, uma alegria. Lourdes Dias, obrigado. Fantástico você ter aceito o nosso convite. Aliás, foi Joana, Maria Joana, que brigou. Leva a Lourdinha lá. Obrigada, Joana. Depois eu agradeço o Roberto, então. Prazer estar aqui com todos. O prazer é todo nosso, Lourdinha, uma pessoa fantástica. E o nosso amigo Ernesto Zanon, nosso parceiro da Guarulhos Web. Legal, tá aqui. Vamos estar aqui mais alguns dias fazendo Deus entrevista quiser. e tentando pôr um pouco mais de pimenta nas perguntas aí para dar um pouco de emoção. Certo, então. Mas isso é muito bom. Tá certo. Agradecer o pessoal da internet que está nos acompanhando, ajudando a compartilhar isso aí. Aliás, ajude a acompanhar. Lembre, amanhã tem Wagner Freitas aqui. Na quinta nós temos aqui o Guti e na sexta Carlos Roberto. Olha que coisa bacana. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.